Capítulo 20. Kendrick se encontrava na sala das armas, em um longo banco de madeira ao lado de dezenas de seus companheiros, membros do Exército Prata. Ele examinava sua espada enquanto afiava. Seu espírito estava abatido. O falecimento de seu pai o tinha abalado mais do que ele poderia dizer. Enquanto seu pai tinha vivido, a maneira como o mundo percebia sua relação com ele tinha lhe causado problemas. McGill era seu verdadeiro pai. Ele sabia disso no fundo do seu coração. McGill sempre o havia tratado como um verdadeiro pai e o considerava um filho de verdade. O filho primogênito de verdade. Contudo, aos olhos de todo mundo, ele era ilegítimo. Por quê? Só porque seu pai tinha escolhido outra mulher para ser sua rainha? Era muito injusto. Ele aceitou o seu papel de bastardo e tinha feito o papel de filho bom por respeito a seu pai. Ele obedientemente tinha reprimido seus sentimentos toda a sua vida. Mas agora que seu pai estava morto, especialmente agora que Gareth havia sido nomeado rei, algo dentro de Kendrick já não poderia aceitar o estado atual das coisas. Algo dentro dele ardia. Não era o desejo de ser rei. Era apenas o desejo de que o resto do mundo reconhecesse que ele era o primogênito dos McGill. Ele era seu filho legítimo, tanto quanto qualquer um de seus meio-irmãos. Enquanto Kendrick permanecia ali, afiando sua espada com uma pedra, uma e outra vez, e fazendo um barulho estridente que cortava a sala, ele pensava sobre todas as coisas que havia ficado sem poder ser ditas por seu pai. Ele desejou que ele tivesse tido mais tempo. Desejou ter tido uma chance de dizer ao pai quão grato ele estava por ter sido criado como um de seus filhos legítimos. A chance de dizer-lhe que, sem importar o que os outros pensassem, que ele era seu verdadeiro pai e ele seu verdadeiro filho. A chance de dizer-lhe as palavras que ele nunca tinha dito, que ele o amava. Seu pai tinha sido tirado dele muito cedo e sem aviso prévio. Kendrick afiava a espada com mais força, apertando mais a pedra contra ela à medida que a raiva crescia dentro dele. Ele encontraria o assassino de seu pai e ele mesmo o mataria. Ele estava determinado. Muitos suspeitos estavam em sua cabeça. Quem ele ponderava acima de tudo, infelizmente, era aquele em quem ele mais temia pensar. Aquele que estava mais próximo dele, seu meio-irmão mais novo, Gareth. Bem no fundo, ele não podia deixar de pensar que Gareth estava por trás de tudo, de alguma forma. Ele se lembrava daquela reunião, da raiva de Gareth ao ser preterido em favor de Gwyndolin, por ter sido criado com ele e ter apenas alguns anos de diferença. Ele sabia muito bem da má índole de Gareth, desde que os dois se conheceram. Gareth sempre tinha invejado Kendrick, por ser mais velho, por ser o primogênito. Ele sempre tinha visto Kendrick como um obstáculo. Gareth não se deteria diante de nada para chegar ao seu reinado. Kendrick afiava a espada enquanto ponderava outros suspeitos. Havia muitos inimigos que seu pai tinha acumulado. Inimigos do Estado, os inimigos que ele tinha conquistado nas batalhas, lordes, rivais. Eles estavam muito distantes e era mais fácil pensar neles. Ele esperava que fosse um deles, e ele iria explorar cada um. Porém, sem importar o quanto ele tentasse pensar nos outros, vez após vez, ele encontrava-se a si mesmo pensando novamente em seu meio-irmão. Kendrick sentou-se, olhou para os outros membros do Exército Prata. Todos estavam cuidando de suas armas naquele dia triste. O sol de verão tinha sido substituído por um nevoeiro súbito e por pancadas de chuva. O dia após o solstício de verão sempre trazia grandes mudanças e sempre foi considerado um dia de manutenção, de preparação para a nova temporada. Era também um dia em que a legião ia para a centena. Kendrick lembrou-se da partida de seu novo escudeiro Thor e sorriu. Ele tinha tomado gosto pelo rapaz e esperava grandes coisas dele. Kendrick estudava os membros do Exército Prata, que estavam sentados ao redor da mesa,
e fazendo brincadeiras. Muitos deles eram guerreiros aguerridos, todos com armas formidáveis. Ao observá-lo, como sempre, ele sentia gratidão por ser um membro de suas fileiras. Eles o haviam aceitado como um verdadeiro membro, e ele tinha feito por onde merecer isso. No início, quando ele era mais novo, tinha sido recebido com cautela. Muitos supunham que ele só estava ali por causa do seu pai, ou que ele, sendo parte da realeza, os veria como inferiores. Mas lentamente, ao longo do tempo, ele havia conquistado seu respeito. Ele lutou para conquistar seu espaço, lado a lado com eles nas batalhas mais difíceis, e eles puderam ver que Kendrick era como eles. Eventualmente, eles o aceitaram como um dos seus. Kendrick tinha muito orgulho disso. Sempre que alguém tinha tentado mostrar-lhe favor por ser filho do rei, ele insistia em ser tratado como um dos homens comuns. Com o tempo, os homens tinham percebido que ele era genuíno e tinham chegado a amá-lo. Durante muitos anos, Kendrick sabia que ele tinha se tornado o membro mais amado da família real, mais amado até mesmo do que seu pai. De fato, ele era o único que, por mérito próprio, era respeitado e tratado como um verdadeiro soldado pelo Exército Prata. Isso significava mais para Kendrick do que qualquer coisa que ele tinha feito nesse mundo. Tudo o que ele queria era ser um guerreiro verdadeiro e respeitado pelo Exército Prata. Ao olhar em volta, ele via o respeito nos olhos de seus camaradas e poderia dizer que muitos deles, especialmente os mais jovens, estavam começando a olhar para ele como um líder. Desde a morte de seu pai, mais de um deles tinha vindo a ele e expressado consternação pelo fato de ele não ter sido escolhido para ser rei. Ele podia sentir que o queriam como seu líder, mas seu pai, claramente, queria que Gwyndolin governasse, e Kendrick, acima de tudo, devia honrar os desejos de seu pai. Isso era o que mais importava para ele. Por outro lado, ele estava ressentido por Gareth ter usurpado o trono e também estava preocupado com o futuro do reino. Gwyn não era forte o suficiente para liderar uma revolta com os homens. Se fosse realmente necessário, então ele preferia dominar Gareth, unicamente pelo bem do anel. Quando Gwyn fosse mais velha e capaz, ele ficaria feliz em entregar o poder a ela. O que você achou da cerimônia? Perguntou Atmi, quem estava sentado ao lado dele, polindo o cabo de seu machado. Atmi era um cavaleiro valente, seus cabelos e barba eram de um vermelho vivo. Ele provinha de algum canto do setor oriental do reino. Kendrick tinha lutado com ele em muitas batalhas. Ele era um amigo íntimo e confiável. O que você acha de seu irmão mais novo ter sido proclamado rei? Ele acrescentou. Kendrick olhou em volta e viu sua expressão séria. Viu também atrás dele vários outros membros do Exército Prata, todos atentos à sua resposta. Ele podia ver nos olhos o quanto todos queriam que ele fosse rei e como eles estavam ansiosos devido ao governo de seu irmão. Ninguém confiava em seu irmão, isso era óbvio. Kendrick se debatia sobre como responder. Quanto ele poderia dizer? Atmi estava claramente incitando ao usar a expressão mais jovem. O que ele queria responder era: acho que é terrivelmente injusto. Gareth é incapaz de governar. É um desastre. Ele colocará nosso reino de joelhos. Meu pai nunca desejou isso. Ele está revirando no túmulo, e algo deve ser feito. Mas ele não podia dizer isso. Não para esses homens, não agora. Isso os deixaria desmoralizados e possivelmente causaria uma revolta. Ele tinha de pensar cuidadosamente em sua próxima jogada, na melhor forma de lidar com a situação. Enquanto isso, ele tinha de ter cuidado com suas palavras. O tempo vai ditar o destino de todas as coisas, ele respondeu evasivo. Os homens se viraram e desviaram o olhar, assentindo com a cabeça, fingindo estarem satisfeitos. Mas ele sabia que eles não estavam. De repente, um grande estrondo soou pela porta da sala e todas as cabeças se viraram quando uma dúzia de guardas do rei
entrou abruptamente. Kendrick estava surpreso com a ousadia deles ao entrar na sala do Exército Prata daquela maneira, tão intempestiva e portando suas armas. Era algo que ele nunca tinha visto antes. Os membros do Exército Prata, todos guerreiros aguerridos, reagiram entrando em formação, ficando alertas. Os guardas do rei, uma dúzia deles, correram pela sala enquanto Kendrick os observava. Eles se dirigiram diretamente a ele. Seus rostos tinham expressões severas e Kendrick se perguntou o que estaria acontecendo. Ele podia detectar sua urgência e a princípio se perguntou se os guardas teriam vindo ali com um pedido de ajuda. Os guardas pararam diante dele e um deles, um dos delegados de seu pai, Darlock, um homem a quem Kendrick reconhecia e que tinha sido leal ao seu pai durante anos, deu um passo à frente com uma expressão sombria. Kendrick, do clã MacGill, do Reino Ocidental do Anel, anunciou em uma voz formal e grave, enquanto lia de um livro. Eu declaro que sobre a lei do rei, você será arrestado como traidor do reino pelo assassinato do rei MacGill. Kendrick ficou de cabelo em pé e todo o seu corpo ficou frio. Um suspiro indignado espalhou-se por toda a sala, quando seus camaradas lentamente se levantaram de seus assentos, tensos, nervosos. Um silêncio espesso cobriu a sala, enquanto todos observavam a reação de Kendrick. Kendrick levantou-se devagar, tentando respirar, tentando entender. Ele sentiu como se sua vida tivesse passado diante dele toda de uma vez. Kendrick estudou o rosto enrugado e sombrio de Darlock e pôde ver que ele falava sério. Darlock, Kendrick disse com firmeza, obrigando-se a manter a calma, sua voz ressoando na sala invadida, a qual havia sido tomada por um silêncio mortal. Você me conhece de toda a vida. Você sabe que essas palavras que leu não são verdadeiras. Os olhos de Darlock se contraíram. Meu senhor, Darlock respondeu tristemente, eu receio que as minhas convicções pessoais careçam de importância neste momento. Eu sou apenas um servo do rei. Estou apenas cumprindo ordens recebidas. Por favor, me perdoe. O meu senhor tem razão. Eu nunca poderia acreditar em tal calúnia. No entanto, minhas crenças não prevalecem às do rei. Eu lamento, mas devo cumprir ordens. Kendrick olhou para o homem e podia ver a solenidade em seu rosto. Podia sentir o quão chateado e contristado Darlock estava ao encontrar-se naquela posição e realmente se sentia mal por ele. Kendrick dificilmente poderia conceber a audácia disso. Seu próprio irmão, acusando de ter assassinado seu pai. Isso só poderia significar uma coisa. Garrett estava se sentindo ameaçado e estava ocultando algo. Ele precisava de um bode expiatório de imediato. Não importava quão frágil fosse. A ideia de que Garrett era o assassino se solidificou na mente de Kendrick e isso fez com que um fogo ardesse dentro dele. Não porque ele se preocupava com ser preso, mas porque ele se sentia fortemente impelido de fazer justiça. Sinto muito, Kendrick, mas eu vou ter de levá-lo, Darlock disse e fez sinal para um de seus homens. Quando um soldado deu um passo adiante, Atme de repente se levantou, puxou sua espada e posicionou-se rápido como um raio entre o homem e Kendrick. Se você quiser tocar Kendrick, você terá de passar por mim primeiro, ele disse com sua voz grave. De repente, a sala estava cheia com os sons de espadas sendo desembainhadas e todos os membros do Exército Prata, dezenas deles, levantaram-se de um salto e enfrentaram a guarda do rei. Darlock ficou ali, olhando com muito medo, e certamente, naquele momento, ele percebeu que tinha calculado muito mal as consequências de ter invadido ali. Ele chegou à conclusão de que o reino estava apenas a um passo de uma verdadeira guerra civil.